A partir de agora, dicas de coaching com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching. Olá, amigos da Rádio Cloud Coaching. Mais um programa da semana. Esse é o nosso programa já número 11, que já estamos falando do novo paradigma da liderança. Lidere a si mesmo, os outros, uma organização e lidere em sociedade. Nosso programa Dicas de Coaching, vamos continuar falando sobre o que começamos na semana passada, combinando consciência com evolução. Estamos falando dos 3 estágios da evolução humana. E no programa anterior, eu falei já da maestria pessoal, mas que quero, dentro dessa maestria pessoal, começar com ele, porque os outros 2 completam e a gente fica com os 3 dentro desse programa também. Bem, maestria pessoal. Eu chamei o primeiro estágio da evolução humana de maestria pessoal, porque esta fase da evolução diz respeito a como se tornar viável e independente em sua estrutura de existência. Ela corresponde aos 3 primeiros níveis de motivação humana. É o processo que permite a mudança da dependência para a independência. Esse nós já vimos que o autor Stephen Covey escreveu no seu livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o contínuo da maturidade, onde você sai do seu nível de dependência e atinge o primeiro nível, né, o nível da sua independência, ou seja, você como ser humano, você como pessoa, é independente no mundo em que nós vivemos. E aí, no contínuo da maturidade, como ele diz, atingimos o terceiro ou mais alto nível, que é o nível da interdependência, quando eu consigo realmente ter os maiores relacionamentos dentro da minha vida. Você alcança essa mudança em termos de consciência quando é capaz de gerenciar, dominar ou liberar os medos subconscientes que prendem você às necessidades dos 3 primeiros níveis de consciência. Esta é a etapa da viagem até a autenticidade. Nós lembramos que o primeiro nível da consciência é a sobrevivência, o segundo está ligado a relacionamento e o terceiro a autoestima. Para isso, eu parto para o meu segundo, que nós chamamos aqui estágio da consciência com evolução, ou seja, os 3 estágios da evolução humana. O segundo é a coesão interna. Eu chamei o segundo estágio de evolução humana de coesão interna, porque esta fase da evolução diz respeito a aprender a unir o seu ego com a sua alma. Ela corresponde aos 4º e 5º níveis de motivação humana. Você alcança essa mudança em termos de consciência quando aprende a abraçar o seu eu autêntico, separando-se dos aspectos do seu condicionamento parental e cultural, que não se alinham com o que você é. Você se torna responsável e responsabilizado por você mesmo. Você aprende como alinhar as crenças do ego com os valores da alma. E isso permite que você alcance a coesão interna, encontrar um propósito animador em sua vida e com a qual você pode se comprometer totalmente. Este é o segundo estágio na viagem até a autenticidade. Depois de ter encontrado a autenticidade, você começa a ansiar pela realização. A gente pode lembrar que esses aspectos, nós falamos dos 3 primeiros, o 4º é a transformação, quando a gente fala da coesão interna, começamos pela nossa transformação. E o 5º nível que ele fala, na coesão interna, é chamado exatamente de coesão interna, unir-se aos 2 aspectos de você mesmo para criar o seu eu autêntico. E aí, nós vamos para o último estágio da coesão interna,
que está ligado aos estágios, né, que estão ligados à nossa fase e diz respeito ao níveis de consciência 6, fazer a diferença, e 7, serviço. Eu chamei a terceira fase da evolução de coesão externa, porque esta fase da evolução diz respeito a como aprender a cooperar com outras almas de modo que você possa fazer uma grande diferença no mundo e, assim, satisfazer as suas próprias realizações pessoais. É o processo que permite a mudança da independência para a interdependência, aquilo que eu disse no começo, quando Stephen Covey coloca no seu livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o mais alto nível, né, de evolução do relacionamento humano está na interdependência. Você alcança essa mudança em termos de consciência, quando aprende a aprofundar a conexão com a sua própria alma e a unir-se com as outras almas que compartilham de um propósito semelhante para fazer uma diferença maior no mundo do que conseguiria agindo por conta própria. Isso chama-se sinergia. Você aprende como usar a sua intuição e também aprende que servir às necessidades daqueles que estão apoiando, você é o impulsionador para a nossa visão. E a estratégia mais bem-sucedida que se pode adotar para alcançar a própria realização. Gostaria agora de discutir as implicações do que nós aprendemos sobre a evolução da consciência pessoal para o desenvolvimento de um novo paradigma de liderança no desenvolvimento de gestão de talentos. E nós vamos fazer isso já nos próximos programas, quando nós vamos começar a trabalhar uma coisa muito importante quando você atinge seu mais alto nível de evolução da sua consciência, que está ligado a uma questão de felicidade. Parece tão simples, mas vamos encontrar dentro dos 7 níveis de sobrevivência, desde a sobrevivência até o serviço, que são os níveis de consciência, os 7 níveis também da felicidade. No próximo programa, vamos falar sobre felicidade, falar algumas coisas sobre os 7 níveis da felicidade, e aí sim, começamos a trabalhar quais são as implicações para o desenvolvimento de uma liderança nesse novo paradigma da liderança, tirada, né, com dicas do livro O Novo Paradigma da Liderança, do autor Richard Barrett, editora Quality Mark, um dos livros mais importantes sobre liderança do século XXI. Porque esse novo paradigma, ele traz você de uma nova forma de olhar a liderança. Você sai da competição do século XX, de ser autoritário para ser um líder servidor, como diz James Hunter, no século XXI, onde você atinge o mais alto nível de consciência, que é uma das crenças fundamentais do século XXI, que é a cooperação. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Termina agora o programa Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho. Rádio Cloud Coaching. Ouça Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho. Sempre às segundas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na terça, às 15 horas e na quarta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.